E aí, turma, tudo bem? Espero que ninguém tenha gripado, que esteja todo mundo bem de saúde, porque nesse momento é só o que importa, né? Agora a gente volta falando do inciso 6º do artigo 225, parágrafo 1º, que se refere à questão da educação ambiental. Então, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Promover a educação ambiental, então, é um dever do poder público, é um dever de todos os entes da federação. E para isso, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, conhecida como PNEA, a Lei 9795, estabeleceu algumas diretrizes e eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. A Lei 9795 de 99, né, ela tem um aspecto bem importante, que ela veda a criação de uma disciplina específica de educação ambiental. Segundo as diretrizes curriculares do MEC, a educação ambiental tem que ser tratada de modo transversal. Olha o que dispõe o artigo 10 da lei. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Parágrafo 1º. A educação ambiental não deve ser implementada como disciplina específica no currículo de ensino. Então, há uma vedação à criação de uma disciplina específica. Professora, mas por que disso? Por que não ter uma disciplina de educação ambiental? As pesquisas em torno da pedagogia, né, do saber, mostram que a criação de uma disciplina específica vai fazer o aluno pensar na questão ambiental naquele determinado momento. A história das caixinhas. Vocês mesmos observem como na disciplina de direito ambiental vocês pensam, por exemplo, em práticas sustentáveis, em redução do consumo, mas se esses conteúdos também não forem trabalhados, né, se essas práticas de consumo consciente não foram trabalhadas nas outras disciplinas, você só vai pensar naquilo nesse momento. E a probabilidade de você internalizar, mudar a sua atitude, né, internalizar essas práticas no seu dia a dia, são muito mais difíceis. Então, o objetivo, principalmente em relação à criança que ainda está em formação, é que ela pense na redução do consumo, em apagar a luz, em fechar a torneira, em fazer a separação do lixo, em todos os momentos, né, nas diversas disciplinas. E quando esse conteúdo é trabalhado de forma transversal, a chance dele produzir resultados é sempre muito maior, tá? Em relação à educação, gente, é importante dizer que a educação ambiental, ela é obrigatória, tanto no que diz respeito à chamada educação formal, quanto no que diz respeito à educação informal. Né? Olha só o que a política define como sendo educação ambiental. Educação ambiental, né, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e da sustentabilidade. Então, coloca a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional, né, busca um processo ampliativo amplo e coloca alguns princípios, tá, ó, enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Observem que aqui a gente tem uma expressão da influência das vertentes não antropocêntricas na nossa ordem jurídica, ó. São princípios básicos de educação ambiental, artigo 4º, o enfoque humanista holístico, né, ou seja, uma influência da teoria holística, que é aquela que prega, né, a análise do todo, né, que a Terra é um todo que se autorregula, que então é importante que a lógica da educação ambiental seja trabalhada a partir dessa visão sistêmica integrada, né, do todo, democrática e participativa, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico, cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas na perspectiva intermulti e interdisciplinar, né? A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, a questão da ética ambiental, que é uma área que eu particularmente gosto muito, tenho bastante interesse, e por aí vai, né? Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa lei, ela é muito importante, ela tem um formato diferente das demais leis ambientais, ela não segue aquela exata estrutura, porque ela se aproxima mais das leis de educação do que das leis ambientais. É uma lei muito importante, tá? E é muito importante a gente não esquecer da educação ambiental, né, voltada à questão da educação formal.
E no âmbito da chamada educação formal, porque o inciso 6 diz promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, aqui a gente está falando que a doutrina chama de educação informal. A educação formal é a educação escolarizada, né? A educação que é dada nas escolas, tanto na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. O que diz a seção 2 aqui, educação básica, fundamental, médio, superior, especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. E a educação ambiental não formal? O artigo 13 preconiza que entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa do meio ambiente. Então, se insere aí tanto a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa, a ampla participação da escola, envolvendo inclusive os pais, atividades que envolvam a família, organizações não governamentais, participação das empresas públicas e privadas nesse processo, né? A sensibilização através da visitação de unidades de conservação, porque a visitação de espaços protegidos é um importante instrumento de educação ambiental, né? Dos agricultores, o ecoturismo. Então, todos esses são canais de promoção da chamada educação não formal, que o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, chama de conscientização pública voltada para a preservação do meio ambiente, ok? Agora nós vamos falar do inciso 7º, que é a proteção da fauna e da flora, e esse inciso ele é muito importante. Eu já citei ele, já conversei com eles um pouquinho, quando eu falei para vocês sobre o caso lá da vaquejada, né, da farra do boi, dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da proteção jurídica da fauna, tá? Sobre isso eu queria fazer indicação de um livro também, né, um livro que é coordenado aqui pelo meu colega da Prodab, Associação de Professores. Deixa eu modificar a luz aqui, que acho que ela está atrapalhando um pouquinho. Aqui, ficou melhor. Direito Ambiental e a Proteção dos Animais, tá vendo? Esse livro é coordenado pelo presidente da Associação de Professores de Direito Ambiental, Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, que é o Guilherme Purni Figueiredo. Tem texto de vários colegas aqui, né, da Prodab, do que diz respeito à adoção. Alguns falam da adoção das teorias não antropocêntricas na defesa do meio ambiente, da evolução da jurisprudência, e sobre esse tema eu postei lá já na área do aluno, vou novamente reforçar com vocês a importância do texto do professor José Rubens Morato Leite, né, proteção jurídica da fauna, o antropocentrismo alargado e a proteção jurídica da fauna, onde ele faz uma análise da jurisprudência ambiental no que diz respeito à proteção da fauna. Nós tivemos recentemente, né, o julgamento do STF, que julgou em 2016, né, já tem um tempinho, que julgou inconstitucional a prática da vaquejada, que é uma prática cultural tradicional, né, principalmente no Nordeste brasileiro. Já havia sido julgada inconstitucional a prática da farra do boi, sem tantos questionamentos, né? A vaquejada ela incidiu uma repercussão maior, tanto que ela foi objeto de emenda constitucional. A gente vai ver que tem aí já uma emenda constitucional no próprio artigo 225, que permitiu práticas como vaquejada, né? E a gente tem aí, mas esse julgado, o STF se manifestou em 2015, 2016, mas já havia aí uma manifestação de 2013 do STJ, no sentido de considerar inconstitucional uma lei do estado do Ceará, né, que permite e regulamenta esse tipo de prática. Então, esse artigo ele é muito importante porque ele implica na proteção da fauna e da flora e veda a práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam animais à crueldade. No caso esse artigo, então, ele é considerado, esse inciso, é considerado um dos principais dispositivos constitucionais de modo a fundamentar a proteção jurídica dos animais, e aí ele tem como regulamentos a Lei 9.605, de 98, né, a lei conhecida como Lei Arouca, que é a Lei 11.794,
de 2008, que regulamenta o uso científico de animais, né, a utilização de animais em laboratórios, em pesquisas científicas, mas como vocês podem ver da redação, ele não trata somente da proteção da fauna. Ele fala que compete ao poder público para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Então, além da vedação expressa contra maus tratos, né, contra a submissão de animais à crueldade, a gente também tem a proteção da flora, né, nesse dispositivo. E aqui eu quero fazer uma outra indicação de leitura, o livro do professor Marcelo Abelha, né, ó, Proteção Jurídica da Flora, em que ele fala do Código Florestal, da Lei 9985, da Lei 3668, que cria os fundos de compensação ambiental, né, fala da constitucionalidade daquela decisão proferida na ADI 4901, 4902, ou seja, as diversas ações diretas de inconstitucionalidade em torno do Código Florestal. Então, é uma leitura importante para a gente entender melhor a proteção jurídica também da flora no nosso país, tá? E adota expressamente desse dispositivo o conceito de função ecológica, aquilo que eu venho falando com vocês, né? Os indivíduos, as comunidades, as espécies, os ecossistemas, todos nós, incluindo os seres humanos, temos importantes funções ecológicas, né? E daí a necessidade de proteger o exercício dessas funções, né? E principalmente de proteger os nossos animais contra práticas que impliquem na crueldade. A gente tem aí uma evolução do ordenamento jurídico que muitos interpretam como uma evolução da própria humanidade. Utilização de animais em carroças para puxar veículos de tração, em práticas desportivas que implicam em intenso sofrimento animal, enfim, em práticas culturais, né? A gente lembre-se que no passado, para quem gosta de assistir filmes antigos, as pessoas iam para a praça pública e era uma diversão assistir enforcamento, assistir as lutas de gladiadores, né, que se semelham praticamente a rinhas de galo. Então a gente tem o ser humano se divertindo no passado recente com o sofrimento de outro ser humano. E a humanidade foi evoluindo, né? E hoje esse tipo de prática não é mais permitida e a gente já consegue enxergar como algo abominável, algo, né, objeto de repúdio. E será que a humanidade vai evoluir de modo a enxergar isso também em relação aos animais? Muitos seres humanos já veem dessa forma, né? Como eu disse para vocês, existem várias vertentes ideológicas da proteção ambiental, né, não antropocêntricas, ou até mesmo na linha do antropocentrismo alargado, que estimulam a prática, né, que defendem direitos dos animais, né, que condenam práticas que submetam animais a crueldades, pregam, algumas mais radicais pregam inclusive o veganismo, pregam, enfim, uma série de ações e trabalham pela produção, pela alteração jurisprudencial e pela produção normativa. Disse para vocês que já existe no Congresso Nacional, aprovado pelo Senado, agora tem que ir para a Câmara, um projeto de lei que altera o Código Civil e transforma os animais em seres sencientes. Eles deixariam, então, de ser coisas, né, de seres semoventes, como hoje consta no Código Civil, e passam a ser seres sencientes, seres que sentem e que, por isso, merecem uma proteção jurídica especial. Isso vai trazer algumas repercussões, né? Antes do corona, a gente estava contando com a aprovação desse projeto de lei, porque houve um acordão lá com a bancada ruralista, no sentido de excluir o gado, né, ou seja, excluir os animais que são utilizados para consumo humano, e por conta disso contaria com a aprovação da bancada ruralista, né? Acho que nesse momento uma questão como essa não vai ser mais prioridade, então nós teremos que aguardar talvez um pouco mais, mas há uma tendência de aprovação, porque em muitos países nós já temos leis como essas, né? A França já aprovou a sua lei, fora os irmãos aqui da América Latina, alguns com leis até mais protetivas, porque já tem uma relação diferenciada, né? Como é o caso da Bolívia, da Colômbia, né? Que tem uma relação mais próxima com a questão da natureza, né? Enfim, a origem indígena, né? Que consagra a terra como a Pachamama e que personifica juridicamente essa
Pachamama, essa natureza, né? Então a gente tem essas questões. Os principais regulamentos, né, dessa lei no que diz respeito ao direito dos animais, porque no que diz respeito à flora, a gente já conversou, falamos do Código Florestal, né, a Lei 2.651, da própria Lei 9985 de 2000, que regulamenta as unidades de conservação, as leis de proteção dos biomas nacionais, mas nós temos agora a principal lei no Brasil de proteção jurídica da fauna, dos animais, é a lei de crimes ambientais. Olha que interessante, né? A preocupação do legislador com a segurança animal foi tamanha que criminalizou condutas que pudessem implicar, né, em práticas de maus tratos ou qualquer outro tipo de violência contra os animais. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns aspectos importantes da lei de crimes ambientais, né? Nós vamos falar dessa lei um pouquinho mais à frente, quando falarmos da responsabilidade ambiental, porque ela tem a peculiaridade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é uma questão importante, mas eu quero trazer para vocês aqui, especificamente, no que diz a Lei 9985, desculpa, Lei 9605, que é a lei de crimes ambientais, especificamente os crimes contra a fauna. Deixa eu abaixar aqui para vocês, só um minutinho. Estão processo penal. Ó. Crimes contra o meio ambiente. Observem que a seção 1 já traz os crimes contra a fauna. O artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença obtida. Né? Detenção de 6 meses a 1 ano. As penas na lei de crimes ambientais são penas baixas, no que diz respeito à pessoa física. Né? A maioria admite substituição, chamados crimes cesta básica. Né? As penas mais relevantes na lei de crimes ambientais são as penas aplicáveis à pessoa jurídica, as chamadas penas restritivas de direitos, que podem implicar, inclusive, na liquidação forçada da empresa, na proibição de contratar com o poder público. Então, são penas mais rigorosas, que têm uma efetividade um pouco maior, mas as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, as penas privativas de liberdade, né, são penas, enfim, são considerados crimes de menor potencial ofensivo, a maioria desses crimes. Agora, observem aqui, a diversidade de crimes contra a fauna. Olha só, exportar para o exterior peles, couro de anfíbios, répteis, né, provocar emissão pela emissão de efluentes, o carregamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática, como aconteceu, por exemplo, no desastre de Mariana, pescar em período proibido, né? Aí a gente tem aquelas excludentes de ilicitude, né? O que não é crime o abate animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, aquela hipótese típica, né? Tivemos até um caso recente no Espírito Santo daquele pescador que pescou 2 peixes num período de defeso, ou seja, num período que é proibido, configura crime ambiental, né, capturar espécies ou pescar em período de defeso, mas nesse caso ele comprovou a necessidade, estava desempregado, a família estava sem o que comer, então ele pescou para saciar a fome da sua família, né? E para proteger lavouras, pomares ou rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal expressamente autorizado pela autoridade competente, ou por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente, tá? Aqui eu quero fazer uma ressalva especificamente sobre o crime de maus tratos. Aqui, matar, perseguir, caçar, tal, da sua devida localização, pena aumentada. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Eu gosto de reforçar esse tipo penal, porque muitos alunos, muitas pessoas têm no seu consciente coletivo que a lei de crimes ambientais protege somente os animais silvestres, o que não é verdade. Existem tipos dirigidos especificamente aos animais da nossa fauna nativa, tá? Mas a gente tem também a proteção de todo tipo de animal. Então, o crime de maus tratos, ele pode ser aplicado, né, aos animais domésticos, aos animais domesticados, né, que são aqueles que não deveriam,
em tese, deveriam estar vivendo nas florestas, nos seus habitats naturais, mas as pessoas insistem em trazer para as suas residências, né? Inclusive, alguns imputam isso como a causa do coronavírus, né? O consumo, enfim, criação de animais não domésticos, e também, gente, animais exóticos. O que é o animal nativo ou o animal exótico? O nativo é aquele que pertence àquele determinado ecossistema, aquele bioma local, né? Ou ecossistema nacional. E o exótico é aquele que pertence a outro país, a outro tipo de ecossistema. Então, a gente já teve até uma questão na OAB sobre isso, né? Se configurava maus tratos, por exemplo, né, a mutilação de um animal que pertencia à fauna exótica. Não lembro se a questão trazia uma espécie de um pássaro né, nativo de outro país, um canário australiano, alguma coisa assim. Então, nesse caso, configura sim maus tratos. Né? Aqui é protegida a integridade física de todo tipo de animal, seja ele nativo, seja ele exótico, seja ele doméstico, domesticado, seja ele selvagem, todos os animais são protegidos por esse dispositivo. Ok, gente? Dito isso, a gente encerra finalmente, né, o parágrafo 1º do artigo 225, ou seja, aquelas ações que são obrigatórias por força do princípio da intervenção estatal, e entramos então, né, no parágrafo 2º, e nos parágrafos seguintes, a partir do parágrafo 2º, falando de algumas questões importantes ainda no que diz respeito à proteção ambiental, ok? Mas vamos deixar para os próximos vídeos.